Vamos começar pelo Evangelho de Mateus, tendo em mente que ele não afirma que este é o depoimento de uma testemunha ocular. É, portanto, uma crônica, que tem como base, assim como outras crônicas, as evidências e os registros que o cronista foi capaz de obter. O único entre os evangelistas que afirma apresentar evidências pessoais de uma testemunha ocular, obviamente tomou o cuidado de nos avisar. E o fato que Mateus não apresente tal reivindicação e escreva como um cronista deixa claro que ele está contando a história de Jesus como Holinshed contou a história de Macbeth, com a diferença que, por uma razão que apresentarei mais tarde, ele deve ter coletado seu material e terminado seu livro enquanto contemporâneos de Jesus ainda estavam vivos. Também devemos levar em consideração o fato de que o Evangelho foi escrito em grego, enquanto as tradições testemunhadas e as declarações reais de Jesus provavelmente foram ditas em aramaico, o dialeto da Palestina. As primeiras páginas da narrativa já colocam à prova o nosso comportamento. Mateus conta que a mãe de Jesus era a noiva de um homem com pedigree real chamado José, rico o suficiente para morar em uma casa em Belém em que reis levavam presentes de ouro sem causar nenhum comentário. Um anjo anuncia a José que Jesus é o filho do Espírito Santo e que ele não deve acusar sua noiva de infidelidade por dar à luz um filho cujo pai não é ele. Só que esse episódio desaparece do restante da narrativa. Não há nenhum registro de que isso foi contado a Jesus, nem sequer indicação de que ele tenha o mínimo conhecimento dessa história. A narrativa, inclusive, avança em todos os seus acontecimentos como se a Anunciação nem fizesse parte dela. Herodes, o tetrarca, que acreditava que uma criança havia nascido para destruí-lo, ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem dizimadas, e Jesus, junto com seus pais, conseguiu escapar numa fuga para o Egito, de onde eles voltariam para Nazaré assim que o perigo passasse. Aqui é necessário me antecipar um pouco e dizer que nenhum dos outros evangelistas concorda com essa história. Nenhum a não ser João, que passa por cima de Mateus, compartilhando dessa mania de tratar história e biografia como meros sinais das antigas profecias judaicas sendo cumpridas. Essa mania, sem dúvida, fez com que ele fosse buscar uma lenda que corroborasse o famoso "do Egito chamei o meu filho", de Oséias, assim como a Raquel, de Jeremias, chorando por seus filhos. É ele mesmo, inclusive, quem afirma isso. Nada do que nos interessa atualmente depende da credibilidade sobre o massacre dos inocentes, nem tampouco da fuga para o Egito. Podemos esquecer de tudo isso e seguir para a parte importante da história, onde há um salto para a vida adulta de Jesus.